só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Quero levantar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Morar, 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 morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Oh, me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
Nós só queremos a tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça me basta. Tua graça me basta. A tua graça me basta. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Papai, obrigado por este momento, por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias na nossa vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido um dia. Ó Deus, enche este lugar, Senhor. Enche a nossa vida, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Deixa o Espírito Santo te encher neste momento, nesta noite. A tua graça me basta. Quando alguns homens chegaram diante do Senhor e disseram: Senhor, a multidão que acaba de chegar é muito, e nós não temos nada para dar a eles, e eles estão com fome. É melhor que nós despedimos eles. E então Jesus olha para eles e diz: o que vocês têm? E quando eles olham para a mão deles, eles veem que eles não têm nada. Talvez essa é a grande pergunta desta noite, querido. Muitas vezes nós vamos levar situações diante de Jesus, e diante da grandeza da situação, do desespero, talvez da dificuldade, do problema, nós vamos achar melhor esquecer, mandar embora, não olhar, não encarar. Mas aí quando nós nos voltamos para o Senhor e começamos a dizer: Senhor, olha, está aqui o problema. E Ele nos pergunta: o que você tem na mão? E quando nós olhamos para a nossa mão, querido, muitas vezes nós não temos nada. Mas quando chega um garotinho e diz: olha, aqui está o pão. O pão significa multiplicação. Não tem como Jesus multiplicar algo na nossa vida se nós ainda estivermos com a mão vazia. Aquele povo tinha fome, e a única coisa que mata a fome é o pão, queridos. Quando o pão chega na mão de Jesus, ele mata a fome de toda aquela multidão. Quando nós olhamos para este mundo, vemos o quanto esse mundo está clamando, o quanto ele está pedindo, o quanto está desesperado, e o que nós temos na nossa mão para oferecer a eles. Tenha o pão na tua mão. Tenha o pão na tua mão, porque a multidão tem fome. E às vezes o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: o que você tem? O que você carrega? O que você tem em você? Pai, nós te damos graças, porque os dias são maus.
mas o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dado a direção. O Senhor nos chamou para levar o pão a esse povo, Senhor, que tem fome. Por isso, Pai, nós temos que ter o pão na mão. É aquilo que nós temos que vai matar a fome deles. É aquilo que você carrega que eles estão precisando. Não vacile os nossos pés, Senhor. Não permita que os nossos pés vacilem. Que tenhamos, ó Deus, a palavra, que tenhamos a gratidão, que tenhamos a fé, que tenhamos a esperança. Enche-nos, Senhor. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheios, Senhor. Enche-nos. Por isso o Senhor é tido, Jesus, como o pão da vida. O Senhor é o pão que alimenta-nos. Nos alimenta nesta noite. Nos enche da Tua graça, nos enche do Teu poder. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Coloque a mão no teu coração, querido. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Diga a Ele: Espírito Santo, me toca aqui. Espírito Santo, me move. Tua graça me basta. Eu não quero mais sair daqui. Seja cheio do Espírito Santo, queridos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Não saia da presença do Senhor, queridos. Não saia da presença do Senhor. Não saia por momento algum, por um único instante. Hoje não vou te pedir nada. A presença do Senhor é o melhor lugar para nós estarmos nesses dias. Quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Não saia da presença do Senhor, queridos. Esteja na presença dEle. Ele é o melhor que nós temos para esses dias e para os próximos dias. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, queridos. Jesus é a melhor coisa que nós poderemos ter na nossa vida. Há 36 anos
Quando eu me convertia ao Senhor, quando eu chegava aos pés do Senhor, eu vivi tantas coisas nesses 36 anos. Eu vivi diversos momentos, mas nenhum desses momentos, por mais terríveis que eu tivesse, nenhum desses momentos foram tão especiais e são tão especiais quanto esse tempo, queridos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós não teremos mais tempo. É um tempo de decisão, queridos. Nós estamos num tempo de decisão, de decidir de que lado nós estamos. Nós não temos mais tempo para brincar, ou para dizer se vai ou não vai. Todo tempo agora é decisivo, todo momento agora é decisivo. A qualquer momento, as coisas acontecem, elas estão acontecendo e a tendência é acontecer cada vez mais rápido. Por isso nós precisamos estar totalmente entregues a Ele, todos os dias, até mesmo ao dormir, quando formos dormir, queridos. Porque talvez nós poderemos dormir e não iremos acordar. Mas uma coisa é certa, que se nós não acordarmos aqui nesta terra, nós iremos acordar lá nos braços dele, querido. Esteja preparado para esse tempo. Esteja preparado para esse tempo. Aleluia, Jesus. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Pode se assentar por um instante. Pastor Charles, ora pelas ofertas. Amém. Esse é um momento muito importante do culto, onde você tem a oportunidade de ofertar e entregar o dízimo ao Senhor. É um privilégio poder ser um dizimista e ser um ofertante. Então tome nas suas mãos aí a sua oferta, tome nas suas mãos o seu dízimo e vamos orar ao Senhor. Tem o Pix da igreja também aqui, pedir para a Lília colocar. Amém? Então coloque-se de pé. Você que tem ou não tem também, vamos todos nos colocar em pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos o Senhor, ó Pai, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, somos infiéis, ingratos ao Senhor. Não merecemos nada da tua parte, mas pelo teu grande amor, pelo amor pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor nos abençoa, Senhor. E aqui viemos, ó Pai, nesta noite, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas diante da tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e receba, Senhor, o nosso dízimo e a nossa oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Traga aqui o gasofilaço, o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Dia 15 nós teremos a marcha para Jesus, queridos, aqui em Bauru. E eu creio que vai ser um momento marcante para Bauru e para a nossa vida também. É um momento que nós estaremos declarando
Bauru para o Senhor Jesus, amém? É uma cidade onde o Espírito Santo tem se movido, e como nós temos dito, nós temos o privilégio, sei lá, de hoje nós termos como prefeita, né? Alguém que professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos lá a reunião dos pastores do Compev, e como é gratificante, né? A gente poder ver ali a autoridade, as autoridades da nossa cidade, juntamente conosco. E ontem, quando eu vi a prefeita lá, eu comecei a observar algumas coisas, eu comecei a olhar para aquilo que ela estava fazendo. E é tão interessante ver que alguém que Deus colocou lá, e ela ontem ainda pediu oração, porque não é fácil, realmente não é fácil, governar uma cidade, governar um país, né? Aonde nós temos muitas pressões, aonde a corrupção é muito grande no nosso país. E a oposição também é muito grande. E poder ver ela ontem cantando, adorando a Deus, falando, orando, buscando a Deus, recebendo oração, recebendo palavras proféticas. E na história da nossa cidade nós nunca vimos isso. Então nós deveríamos, como cristãos, aproveitar esse tempo, queridos. Saber que Deus está olhando para nós e que, independentemente da política, do que quer que seja, ter uma pessoa que realmente acredita no Senhor Jesus, que ora ao Senhor Jesus, que clama, que nos momentos difíceis, como ela falou ontem, há dias lá dentro que ela tem que ligar para os pastores pedindo oração e dizendo: orem por mim. Só esse gesto já é algo realmente muito poderoso. Amém? Então vamos estar aí, né? Tem um vídeo aí, não sei se a Lília vai conseguir colocar. Pastor Lucinho. Marcha para Jesus de Bauru, que vai acontecer nesse dia 15 de novembro, e a concentração vai ser na Praça Rui Barbosa, às 16 horas, e nós vamos caminhar ali até o Parque Vitória Régia. Vai ser maravilhoso, você e sua família não podem ficar de fora, agita todo mundo e vem, porque vai ser uma loucura por Jesus. Vamos ver Bauru rendida aos pés do Senhor. Te vejo lá. Amém. Oi, gente maravilhosa de Pastor Lucinho vai estar aí, vai estar ministrando a palavra. Nós vamos estar lá, sair da Praça Rui Barbosa, tá? Estaremos nos concentrando às 16 horas. Sabemos que o calor é intenso, sabemos que os dias estão intensos de tanto calor, queridos. Mas fica tranquilo, como eu disse para minha esposa hoje, quando nós estávamos caminhando na feira, e ouvíamos as pessoas dizendo: ontem estava 39 graus, estava tão calor, e está calor e não tem. Queridos, não importa se vai ser 39 ou 0,10 graus, 10 graus abaixo de zero, qualquer uma das duas nós vamos viver, nós vamos nos adaptar, nós vamos conseguir fazer alguma coisa, amém? Então nós não podemos nos mover por isso. Vai estar calor? Vai estar sol? Vai estar sol. Mas nós fazemos tantas coisas no sol, tantas coisas no frio, e ir lá poder adorar a Deus, mostrar para a cidade a grandeza do amor de Deus para com essa cidade é muito importante, amém? Então, às 4 horas ali na Praça Rui Barbosa, vamos sair da Praça Rui Barbosa e vamos até o Vitória Régia, né? Vai ter um caminhão de som. Vai ser lindo, viu? Vai ter algo ali muito lindo. As crianças vão fazer a Marcha Kids. As crianças vão na frente. Vai estar uma organização. Eu não sei, mas ontem falaram lá. Eu acho que é a primeira vez que fazem isso. Pelo menos eu nunca vi. As crianças fazendo a primeira marcha. E depois a gente vai estar atrás, caminhando também, adorando a Deus, orando, glorificando a Deus. E depois estar lá, recebendo uma palavra, recebendo oração, ouvindo tudo que Deus tem para a gente. Amém? Glória a Deus. Então está aí, quem quiser ir, pode ir direto, já vai direto na Praça Rui Barbosa. Amém? Glória a Deus.
palavra de Deus, no livro de Mateus, mas essa imagem aqui é muito linda. Essa palavra, o Senhor falou no meu coração nesta semana, curando as raízes. Vocês vão entender ao final da ministração. Mas abra aí Mateus capítulo 12, versículo 13. Talvez o que eu vou ler não tenha nada a ver com raízes. Mas eu espero em nome de Jesus que você entenda a palavra. As instruções do Senhor para nós nesses últimos dias, queridos. Mateus 12, 13 diz assim: então disse aquele homem: estenda a sua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Amém? Pai, aqui está a palavra desta noite. Pedimos, Senhor, a tua graça. Pedimos, ó Pai, a revelação na íntegra de tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Ó Pai, muitas vezes transmitir a revelação daquilo que o Senhor fala conosco, muitas vezes, Senhor, é algo muito sério e também muito difícil. Mas, ó Pai, eu espero em nome de Jesus que esta palavra entre no coração de cada um e que esta palavra possa nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, às vezes poder transmitir algo que o Senhor nos revela, eu tenho dito que o Senhor tem nos revelado muitas coisas e nos levado para uma direção, uma dimensão, e nem sempre é fácil, né? Quando nós ouvimos a palavra, quando o Senhor vem e fala ao nosso coração, é tudo tão lindo, tão maravilhoso, e quando o Senhor começa a revelar, eu digo: uau, meu Deus, isso é tudo que a igreja precisa. Mas é muito difícil, é complicado você expressar ou você colocar. Por quê? Porque realmente quando você recebe a palavra, naquele momento que você está vivendo, é tudo tão simples, é tudo poderoso, parece que o céu vai se abrindo de uma forma tremenda. Mas na medida que você vai passando para a pessoa e ela não está na mesma visão ou no mesmo momento que você está vivendo, muitas vezes ela olha para você e diz assim: e aí? Mas é interessante porque o Senhor, Ele vem nos trazendo para esse último tempo, queridos. Há um tempo, está vindo um tempo. Eu ouvi esses dias, eu não me lembro de quem, não sei se eu ouvi de algum pastor ou algum desses homens que estão falando sobre o final dos tempos, mas eles diziam algo assim que é realmente o que nós também temos falado, que a guerra que nós estamos vivendo, ela é emocional. Nós estamos vivendo uma guerra emocional. Satanás está trabalhando diretamente contra o nosso emocional. E esses pensadores, ou esses homens de estudos e que falam, eu me lembro que eles disseram o seguinte, que entrar numa guerra é muito caro, custa muito, é muita destruição. Então, quando eles perceberam que destruir o território e depois a reconstrução fica muito caro, a gente tem visto isso pela guerra que nós estamos vendo, né? Quando você vê lá um míssil cai lá, uma bomba cai lá, o grande estrago que faz. Imagina quanto tempo vai, quanto material e quanto dinheiro para reerguer toda aquela estrutura. E Satanás, sabendo disso, então ele começou, e esses homens de guerra também estão fazendo isso. Eles estão trabalhando nessa linha de pensamento, produzindo o medo na humanidade. Porque vencer uma guerra no medo é mais fácil do que na destruição, queridos. Isso vai custar muito. Mas destruir as pessoas no medo, fazer com que elas tenham medo, é mais fácil. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a analisar quantas coisas vêm acontecendo.
Nós tivemos aí recentemente uma pandemia onde milhares, milhões de pessoas morreram. E hoje, quando fala alguma coisa sobre vírus, o temor que nós temos, o medo que nós temos, tantas informações e desinformações nós tivemos. Ah, toma a vacina que vai dar certo. Não toma a vacina, porque você tomou a vacina, agora estão morrendo disso, daquilo. Tudo isso faz parte, queridos, de uma guerra psicológica, de uma guerra onde qualquer coisa que começa a acontecer na nossa vida que não dá certo, isso começa a nos trazer um medo. E esse medo, ele nos paralisa, esse medo, ele nos para. E muitas vezes até nós mesmos, que temos a confiança em Deus, porque ter fé em Deus, nós temos. Mas nem sempre a nossa fé é suficiente para vencer o medo que nós temos. Talvez o medo é maior do que aquilo que nós cremos. Quando nós temos a dificuldade de acreditar em Deus, não significa que nós estamos diminuindo o potencial de Deus, ou estamos diminuindo Deus. Porque Deus sempre vai ser Deus. Eu tendo fé, eu não tendo fé, eu tendo coragem, eu não tendo coragem, de qualquer forma Ele continua sendo Deus. Mas na medida em que eu tenho medo, eu não diminuo Deus, mas eu diminuo aquilo que eu tenho em relação a Ele. Não em relação àquilo que Ele tem a mim, mas aquilo que eu tenho a Ele. E muitas vezes, por causa do medo, nós deixamos de avançar, nós deixamos de conquistar, nós deixamos de caminhar, queridos. E isso tem vindo sobre nós. É o medo da economia, é o medo da escassez, é o medo da dificuldade, é o medo da solidão, é o medo de estar sozinho, é o medo de não saber o que vai acontecer amanhã, onde nós vamos estar. E com isso nós também temos diminuído o nosso acesso a Deus. Quando eu digo diminuindo o nosso acesso a Deus, eu não quero dizer que entre nós e Deus as coisas se estreitaram, mas a forma com que nós caminhamos ou vivemos com Ele. Porque quando nós estamos felizes, quando tudo está dando certo, parece que tudo é muito fácil. Então a gente caminha, a gente ora, buscamos, prometemos, falamos tantas coisas. Mas na hora da escassez, na hora da dificuldade, na hora do medo, o que é que nós fazemos? Nós retraímos. E até mesmo para orar nós temos dificuldade. Até mesmo para entrar no lugar secreto nós temos dificuldade. Às vezes estamos na sala e de repente a gente está naquela luta terrível, vou no quarto orar. Parece que o quarto cria uma distância enorme, muito grande. E às vezes a gente até fala, não vou lá não. E aí nós fazemos aquela oraçãozinha básica, mirrada, quieta. Deus nos abençoa. Deus nos dá força. Então esse medo, queridos, ele tem vindo sobre nós e feito com que nós paramos, com que nós desanimamos. E essa semana passada eu estava, até depois eu tive conversando com o pastor Charles e foi tão interessante que eu falei assim, e aí pastor Charles, como que está a situação? Ele falou assim, eu estou me sentindo como Israel. E naquele momento eu falei, opa, glória a Deus, maravilha, ele está se sentindo Israel. Ele falou, não, eu estou me sentindo Israel porque eu não sei de que lado que vem um bombardeio, é de todos os lados está vindo. É tanta bomba de lá e para cá que eu já nem sei mais aonde, né? Eu tenho que me defender do norte ao sul, do leste ao oeste, porque é muitas bombas, né? Mas foi uma coisa que eu até não lembro se eu falei com ele, mas nós estávamos conversando e eu estava falando com Deus. E o Senhor me fez entender algumas coisas, queridos.
Porque é tão interessante, é tão maravilhoso quando você fala com Deus e Ele te faz entender. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos, e as coisas vão acontecendo e a gente vai caminhando e a gente não percebe, nós não percebemos aonde nós estamos indo e o que estamos fazendo. E de repente, quando a gente chega em determinado lugar ou momento, a gente olha e parece que Deus está tão distante, parece que Deus está longe. E aí você procura por Ele e fala: mas aonde está Deus? Senhor, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor ficou? Mas é que as coisas vão acontecendo e você vai vivendo dia a dia, você vai fazendo. Mas foi interessante que o Senhor me disse o seguinte. Ele falou assim: filho, preste atenção numa coisa. Se as coisas continuar caminhando da forma que elas estão caminhando, vai chegar um momento que não vai ser necessário mais ter igreja. Ou melhor assim, não vai ter mais igreja. E aí, quando você ouve algo disso da parte de Deus, você fica intrigado e você diz assim: como assim? Eu perguntei para Deus, eu disse assim: como assim não haverá mais igreja? E aí o Senhor nos leva para lugares aonde nós já passamos, já vivemos. E o Senhor disse assim: olha, de qual tempo você é? E aí eu comecei a me lembrar, João, eu comecei a me lembrar que eu sou daquele tempo em que eu ia na igreja. Eu comecei na igreja há 36 anos atrás. E o primeiro momento que eu cheguei na igreja, eu achei tudo muito estranho, era muito estranho. Porque naquele tempo tinha culto no domingo de manhã, escola bíblica dominical. Às 8 horas da noite, não era 6, não era 7, era 8 horas no domingo. Não queria nem saber se a gente ia trabalhar no dia seguinte, se ia acordar às 5 horas, mas o culto era 8 horas. E nós estávamos na escola bíblica dominical das 9 até as 11 horas. E pior, não tinha carro, era tudo de busão mesmo. Na segunda-feira tinha o culto também, as 3 batidas na porta da graça. Aí na terça-feira também tinha culto, que era culto de oração. Culto onde você buscava o batismo com o Espírito Santo, do qual eu fui batizado no Espírito Santo num culto de terça-feira. Mas o Senhor foi falando essas coisas e Ele foi mostrando e dizendo: e hoje? Hoje não tem mais. São falhas, queridos, nós estamos falhando. Porque hoje nem oração para a busca do Espírito Santo não tem mais. Aí na quarta-feira era a tarde da bênção, era o culto das mulheres. Na noite era visita ao lar. O tio só está balançando a cabeça assim porque ele é daquele tempo. Ele lembra do que eu estou falando. Na quinta-feira era o dia que não tinha culto. Então era o dia que você ficava em casa. Mas na sexta-feira tinha as 13 sexta-feira. No sábado tinha o culto dos jovens. E no domingo começava tudo de novo. Mas nós estávamos lá todos os dias. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na sexta-feira. No sábado a gente deixava para o culto dos jovens, então a gente não ia. Mas os jovens estavam lá. E hoje, queridos, quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a igreja atual, já não tem mais o culto da segunda, porque no domingo nós já viemos, então segunda-feira já vai ficar pesado. Na terça-feira não tem mais o culto da oração do batismo com o Espírito Santo, porque se marcar oração vem 2, 3. Na quarta-feira, aqui nós temos o ensaio, mas tem lugares que não tem nada. Na quinta, na sexta, e aí nós começamos a perceber, e o Senhor estava falando comigo, isso daqui eu estou falando de mim, queridos, eu estou passando para vocês algo que o Espírito Santo estava falando comigo. E ele diz: e a igreja hoje
já não tem mais culto durante a semana. É só no domingo. Mas isso não foi o mais agravante. Esse não foi o momento talvez mais triste para mim. O mais triste vem a seguir. Quando Deus começa a falar conosco e começa a colocar a nossa vida. O que eu estou falando aqui não é pessoal, queridos. É algo meu. É algo que Deus tratou comigo. E eu estava caminhando nesse momento. E aí o Senhor chega e diz assim: olha, veja bem. Quantos dias você levantou para caminhar? E eu disse: eu levanto todos os dias cedo. E eu levanto já, nem penso, nem tomo café, porque se eu parar para pensar eu não vou. Então já levanto e já saio. Só ponho o tênis e shorts, a camiseta e saio. E muitas vezes a gente fala, eu não sei se vocês usam essa expressão, eu já ouvi essa expressão e eu também às vezes. Hoje eu não queria caminhar, mas eu vou na força da raiva. E aí você se esforça. E aí você se esforça e você vai. Quando você volta, você não queria ir, mas quando você volta satisfeito porque você fez. Aí você escreve lá: hoje está pago. Hoje eu consegui. Hoje eu venci. Mas aí o Senhor diz assim: filho, então você veja bem que quando se trata das suas coisas, você se esforça. Mas quando se trata das minhas coisas, talvez você não tenha a mesma força. Talvez tenha aquele dia que você não quer ir no culto e você diz assim: hoje eu não vou. E você não usa nem a força da raiva para vir. Mas durante a semana você fez o que você precisava fazer. Mas aí quando você está falando com Deus, as coisas vão ficando cada vez mais sérias. Parece que cada momento que vai passando o negócio vai ficando mais sério. Aí você chega àquele momento que você está falando assim: não, Deus, eu já entendi, para. E Deus fala assim: não, eu tenho mais coisa para dizer para você. Você pergunta muitas coisas para Deus, e quando Deus começa a dizer, você fala: para, Senhor, não precisa falar mais. Mas o Senhor diz assim: ainda tem mais. E aí o Senhor diz assim: então durante a semana toda não vai na igreja, mas aí chega no domingo, vem para o culto, tem o domingo no culto. Aí quando nós chegamos na igreja, no culto de domingo, a semana toda nós não viemos, não fizemos nada. Temos os nossos afazeres, fizemos as nossas orações esporádicas. Mas aí nós queremos que em 15 minutos de louvor, que o louvor toca o nosso coração e nos move. E se o louvor não moveu, a gente fica meio assim: poxa, mas o louvor hoje não foi bom. Aí vem a palavra, uma hora de palavra, e de repente a palavra não fala conosco, e nós queremos que a palavra fale. A gente fica a semana inteira fazendo aquilo que nós precisamos fazer, mas quando nós viemos na igreja, é como se Deus tivesse a obrigação de alegrar o nosso dia e a nossa semana. E se algo não acontece, aquilo se torna insatisfatório. Então quando o Senhor começou a falar isso comigo nesta semana, eu comecei a pensar melhor, e a dizer: Deus, como nós somos falhos. Porque Deus, eu tenho um lugar secreto, e eu acho que eu vou buscar lá no lugar secreto. Mas isso está acontecendo, queridos. Aí o que acontece? Nós corremos para a internet. Não, porque se eu não for lá eu vou ter palavra. Eu já ouvi de pessoas, amém? Já ouvi de pessoas
que dizem assim: eu escuto palavra o dia inteiro, eu escuto mensagem o dia inteiro, eu ponho lá e fico escutando, estou limpando a casa e escutando a palavra. E o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D está pregando, e eu começo a chorar porque eu estou ouvindo a palavra. Mas quem é que ouve a palavra limpando a casa e está de fato recebendo ou entendendo aquilo? Mas até aí tudo bem. Aí nós precisamos entender que nós e esses homens que pregam, eu não estou dizendo contra, queridos, eu não estou dizendo para ninguém fazer. Ouça a palavra, porque é melhor você ouvir a palavra do que ouvir outras coisas. É melhor você ouvir louvor do que ouvir outras coisas. Mas nós precisamos entender que cada um prega de uma maneira, e querendo ou não, eles são influenciadores, e acabam nos influenciando naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, e naquilo que nós de fato precisamos aprender de Deus. Aí você recebe a palavra do Antônio, aí você vai lá e recebe a palavra do José, aí você vai lá e recebe a palavra do Pedro. A intenção do Antônio, do José e do Pedro é a mesma, é Jesus. Mas o Antônio falou da forma que ele entendeu e que ele viu. Aí o Antônio também falou da maneira que ele entendeu e que ele viu. Maravilha. Mas o que é que sobra para você? O que é que sobra para nós? A confusão de palavras e de ensinamentos, porque a gente não sabe qual linha nós vamos seguir. Então, quando tudo isso aconteceu, eis que vem o Senhor e diz assim: filho, você precisa curar as suas raízes. Você tem uma raiz, você foi plantado, você é árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo você vai dar fruto, e que esse fruto é para alimentar os outros. E aí o Senhor nos dá um texto como esse, que talvez você possa estar dizendo: pastor, mas o que tem a ver o homem da mão ressequida com raiz? Queridos, veja bem que quando Jesus, ele está nesse exato momento, nesse texto aí, ele está num dia de sábado, e ele está sendo questionado pelas coisas que ele está fazendo. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, não queria e não se podia fazer nada no sábado. Então eles começaram a trazer coisas para Jesus, para ver qual seria a atitude de Jesus diante daquilo, porque a lei do homem é a lei do homem, mas a lei do céu é a lei do céu, queridos. Jesus nunca deixou de obedecer às leis da terra, e ele mesmo diz que nós precisamos obedecer às leis. Agora veja bem que as leis muitas vezes elas vão contra contra os princípios do céu. E quando Jesus está ali naquele momento no meio da multidão, aparece um homem com a mão ressequida. Eu acho que é assim que é a mão ressequida, não sei, acho que eu já vi, mais ou menos assim. Uma mão que não era boa. Então ele tinha uma mão boa e a outra não. Está parecendo mais um pé de galinha, né? Um pé de frango. Mas ele tinha ali a mão assim. E a mão ressequida não consegue fazer nada, ela não tem habilidades. Mas veja como é interessante o que o Senhor quer nos instruir, queridos. Quando Deus ele quer nos mostrar e dizer: filho, olha para os primeiros dias,
Olha como era a tua vida, como eu te ensinei, como eu te chamei. E o tempo está passando e você está andando conforme o tempo está andando e você está esquecendo de tudo aquilo que é os princípios. Porque talvez você esteja vivendo a modernidade do tempo, que Deus é amor, Deus é amor. E porque Deus é amor, pode todas as coisas, mentira. Deus, Ele é amor, mas nunca se esqueça que Ele também é justiça. Mas Ele está lá, aquele homem, e aí trazem aquele homem no sábado. Mas eles não trouxeram o homem porque o homem era apenas um homem com a mão ressequida. Eles queriam saber se Jesus iria ter capacidade ou iria fazer aquilo no sábado. Eles queriam provar naquele tempo que Jesus era um falso profeta. Esses dias pensando sobre o falso profeta, queridos, porque a gente ouve falar os falsos profetas. Às vezes a gente acha que falso profeta é um homem que vai vir e vai pregar a palavra errada, vai falar um monte de baboseira. Não é. Porque se alguém pregar para você coisas que você sabe que não está na Bíblia, você não vai acreditar. Você vai identificar rapidamente que ele é um falso profeta. O falso profeta não é o homem que não sabe falar e que não sabe pregar. O falso profeta é um homem que vai pregar e vai pregar muito bem, e vai tentar te convencer, e vai te levar para lugares aonde você talvez não vai estar pensando, e você vai estar seguindo, e você quando vê, você está naquele caminho. Aí é a distância que eu estou dizendo que está acontecendo. Nós estamos tão distantes, há tantos problemas, tantas lutas. Queridos, devido a tantos problemas e tantas lutas, é inevitável que nós não nos entristecemos. É inevitável que nós não nos abatemos, que nós não queremos parar, que nós não queremos desanimar. Mas é exatamente aí entender o que Deus tem para você. É essa intimidade que nós estamos falando. Porque quando você se alimenta da fonte, não tem contaminação. Agora, o que eu estou falando para vocês é algo que eu ouvi de Deus essa semana. Eu estou compartilhando com vocês algo que Deus trabalhou no meu coração, no meu caráter. Que muitas vezes nós achamos que somos os máximos. Eu sou o máximo. Está dando tudo certo, está tudo maravilhoso. Estamos diante do Senhor e de repente nós estamos falhando diante do Senhor. Mas o que é interessante nessa passagem é que quando o Senhor, Ele diz: estenda a tua mão, Ele não falou qual era a mão. Ele falou qual era a mão? Ele disse: estenda a sua mão. Ele poderia ter estendido a mão, que estava boa. O Senhor diz, Ele não falou se era a mão direita ou se era a mão esquerda. Ele diz: estenda a sua mão. Mas quando aquele homem, quando ele entende que o Senhor diz para ele: estende a tua mão, qual é a mão que ele estende? Aqui está com um problema. Porque quando o Senhor chega diante de nós, queridos, nós precisamos aprender a mostrar ao Senhor quais são as nossas feridas.
O problema é que muitas vezes nós estamos escondendo as nossas feridas e mostrando aquilo que a gente é bom. Mas quando o Senhor está dizendo, olha, estenda-se, se apresente a mim, Ele não está pedindo para você apresentar o lado bom que você tem. Ele não está pedindo para você apresentar aquilo que é sadio em você. Quando o Senhor chega e Ele está te dizendo, olha, vem e se expõe diante de mim, Ele quer que você expõe aquilo que está te ferindo, aquilo que está te machucando, aquilo que está te tirando, aquilo que está te incomodando. Então quando o Senhor diz para ele, me mostra a tua mão, Ele poderia mostrar a mão sadia. Tem muitos cristãos hoje que só estão mostrando a coisa boa, e estão escondendo as coisas ruins, queridos. Muitas vezes estão estendendo a mão e dando com a mão que está boa. Mas a mão que está ruim, continua escondida. Quando ela, na verdade, ela precisa ser exposta diante do Senhor, para que o Senhor cure a mão que está com enfermidade. Muitas vezes nós só estamos apresentando ao Senhor aquilo que está dando certo na nossa vida. Muitas vezes nós só estamos apresentando a Deus aquilo que está indo bem na nossa vida. Mas quando o Senhor está te dizendo, olha, se apresente diante de mim, Ele está dizendo assim, exponha diante de mim as tuas feridas. Mostra o que de fato você é e o que de fato você tem escondido. Aí eu ouvi uma historinha, não sei se é uma história, se é uma historinha, o que foi. Mas é algo que eu ouvi de um pastor, e veio exatamente para confrontar tudo aquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. Curando as nossas raízes. Quando nós temos uma árvore que está com as folhas secas, o que é que a gente faz? Quando a pessoa tem uma árvore e as folhas estão secas, o que é que a pessoa faz, João? Chacoalha para as folhas secas caírem. Aí quando as folhas caem, dá aquele ar de beleza, dá aquele arzinho de tá tudo certo, não tem nenhuma folha seca, todas elas caíram, aí você recolhe e guarda. Mas aí as outras folhas voltam a secar, e aí novamente você vai lá e chacoalha. Mas o problema não estão nas folhas secas, o problema está na raiz. O fato é que muitas vezes nós só queremos mostrar que está organizado a nossa vida, que nós estamos organizando as coisas, queridos, que nós estamos limpando as coisas, que as coisas estão praticamente ficando perfeitas na nossa vida. Mas na verdade o problema não está ali, o problema está na raiz. Enquanto você não curar a raiz, enquanto você não tornar a raiz saudável, nós não teremos folhas saudáveis. É necessário que se cuide da raiz da árvore, porque se não cuidar da raiz, a árvore seca. E toda árvore seca é lançada fora, no fogo. O que o Senhor está dizendo, queridos, expõe as tuas feridas diante do Senhor, e cure as suas raízes, para que você volte a brotar, a dar fruto, a frutificar novamente, a florescer novamente.
Nós temos falado sobre cura nesses dias. Há uma palavra que o Senhor me deu e eu iria ministrar hoje antes dessa, que fala exatamente sobre cura, que está em Apocalipse, se eu não me engano, acho que é capítulo 22. Eu não sei se é capítulo 21 ou 22. Quando fala sobre a Nova Jerusalém, que nós vamos ir para a Nova Jerusalém. Mas para entrar na Nova Jerusalém, ninguém entrará enfermo, querido. Ninguém. Na Nova Jerusalém não terão enfermos. Lá só terão pessoas sãs, pessoas curadas. Mas aí diz que tem uma árvore na frente da entrada da Nova Jerusalém. E que aquela árvore, se comem as folhas, e aí você é curado. Aí o Senhor diz, o Senhor começou a trazer para mim o seguinte, porque nós vamos fazendo algumas coisas aqui, muitas vezes eu não tenho muito o discernimento e o entendimento inicial, mas depois o Senhor vai nos dando de discernimento. Quando o Senhor nos deu a série Famílias Saradas, eu não imaginava o que era aquilo. A gente pensa em algo, ou diz, olha, eu tinha uma linha de pensamento, mas de repente você vai vendo que Deus, Ele está mudando aquilo. E aí quando o Senhor começa a falar sobre cura, querido, quando o Senhor está dizendo sobre ser curado, aí sabe qual foi o entendimento? Eu passei para você o banner de 2024. Não? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu já te passo rapidinho aí para você colocar. Só um instante, queridos. Está na mão. Aí o banner de 2024 que vocês vão vir, nós vamos ver que o de 2023, o que é? Nós estamos o quê? Tem alguém acordado aí, igreja? O que é que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo o que esse ano? Voltando. Para onde? Aonde nós vamos estar aqui, ó? Tem um banquinho te esperando aqui, ó. Em 2024 nós vamos estar na presença do Pai. Ali nós estamos voltando. 2024 a gente vai estar. Agora, como é que nós vamos chegar aqui? Nós estamos caminhando, finalizando aquele caminho. E nós vamos chegar como aqui? Com a mão ressequida? Com as folhas secas? Enfermos? Escondendo-se do Senhor, escondendo aquilo que ainda está dentro de nós, nos ferindo. É um período de se expor diante do Senhor. E aí o Senhor está falando de cura, e em Apocalipse ali está deixando bem claro, que para você entrar nesse jardim, na presença do Pai, vai ter que se curar. E essa árvore, diz, ela é a árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? Jesus. Se alimente das folhas de Jesus para ser curado, e quando você for curado, você vai ter livre acesso à presença do Pai. Vocês estão entendendo? Está entendendo o que o Senhor está fazendo conosco? Está entendendo por que algumas coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, no meio da nossa família? Você está entendendo porque parece que as opressões aumentaram? Vocês estão entendendo porque talvez os problemas dentro de casa aumentaram? Parece que estava tudo bem, de repente começou uma grande guerra aí dentro de casa, dentro da família. Porque existem coisas que ainda não precisam ser curadas, porque se não for curado, não entra. E entrar na presença do Pai
é para entrar com a família. Sabe por quê? Porque nós somos uma igreja da família. Nós somos uma igreja que vive a família, queridos. Que a família é a base principal. Que se eu não tiver comunhão com a minha esposa, e se a minha esposa não tiver comunhão comigo, não tem como chegar na presença do Pai. Se eu não tiver comunhão com os meus filhos, e os meus filhos não tiver comunhão comigo, não tem como entrar na presença do Pai. Será que nós estamos entendendo que é tempo de se colocar diante do Senhor e parar de ficar se chacoalhando só para tirar as coisas que superficialmente estão erradas, estão secas? Ou está na hora de nós pegarmos e sermos curados na raiz? Ou simplesmente ser limpo e ficar tudo bem diante dos outros? E esquecendo que nós estamos secos, estamos ficando seco por dentro? Está na hora de apresentar a mão que realmente está com enfermidade, ao invés de ficar apresentando ao Senhor aquilo que não precisa de nada, que está tudo bem? Será que não está, queridos? Será que não está na hora da gente encarar a realidade dos fatos? Porque a cada dia que passar, a cada tempo que nós passarmos, a tendência de tudo isso daqui é ficar pior. Mas cara, nós estamos cansados de ouvir isso. Os dias serão maus, a Bíblia fala que vai ser mal, que vai ser ruim, que vai ser... E isso está nos produzindo medo e insegurança também. Mas quando nós estamos falando isso, não é para você parar, é para você se prostrar, é para você se jogar diante do Senhor, porque você não sabe. Nós não sabemos a que hora as coisas irão acontecer. Está na hora, queridos, de nós nos posicionarmos no Senhor. Eu já vou finalizar. Eu ia até ministrar uma outra coisa aqui junto, mas acho que não vai dar tempo. Mas eu só queria ler aqui, Mateus 26, 31. Dudu, pega um pouco mais de água lá, que aqui já foi. O negócio é de puxar, eu estou virando. Queridos, prestem atenção. Não, acho que não é esse texto. Eu marquei isso daí, mas não é esse. É o texto... Vê o 30, vamos ver o 30. Também não. Bom, mas vocês vão ter, está lá em Mateus lá. Eu vou falar aqui, vocês vão já saber. Quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus ele chega e fala para os discípulos: olha, eu vou ser entregue. Mas está por aí, mas não é esse termo, não é essa parte aí ainda. Mas está aí, pode deixar, depois vocês veem. Ele pega e ele está falando com os discípulos sobre ele agora ser crucificado. E de repente Pedro se levanta. Pedro chega para Jesus e diz assim para ele: mestre, de maneira nenhuma eu vou permitir que isto aconteça com o Senhor. Se eu tiver que morrer no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar. E naquele momento Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, calma. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. Queridos, quando Pedro está dizendo isso para Jesus, não, pode deixar que eu vou morrer no seu lugar. Durante muitos anos, eu acreditei que isso daí era prepotência de Pedro. Que Pedro queria ser maior e melhor do que os outros, que Pedro queria se aparecer.
É o que dá para entender, não estou dizendo que é. É como se ele tivesse: não, Jesus, para com isso. Nós te conhecemos, nós sabemos quem você é, nós vamos morrer no seu lugar. Mas sabe o que de fato Pedro estava declarando naquele momento, quando ele estava dizendo? Pedro não estava no seu pior momento, Pedro estava no melhor momento da vida dele, queridos. A única coisa que Pedro não entendeu naquele momento, que às vezes eu e você nós não entendemos, é que quando as coisas estão bem, nós vamos nos levantar e nos posicionar como alguém que vai fazer tudo. Mas Pedro não está fazendo nada além de mostrar o coração dele, porque isso ele estava mostrando de fato o coração dele naquele momento. Porque Pedro não sabia o que iria vir ainda, querido. E muitas vezes nós fazemos isso porque as coisas estão bem, prometemos coisas, falamos que vamos fazer coisas, nos incentivamos. Isso não significa que nós não vamos fazer. Isso não significa que esta não é a nossa intenção. Mas isso significa que o nosso coração ainda não foi colocado no Senhor. Porque até aquele momento Pedro estava falando de algo que estava no coração dele, e não naquilo que ele conhecia de Jesus, porque ele ainda não conhecia Jesus. Até aquele momento ele só tinha visto Jesus fazer algumas coisas. Mas Pedro foi conhecer Jesus, quem Jesus era de fato, quando Jesus tinha passado pela cruz. Então isso significa que muitas vezes nós prometemos coisas para o Senhor, nós queremos fazer tantas coisas porque as coisas estão indo bem. Mas de repente, quando nos é colocado, nos é exposto algo do Senhor, quando Deus se revela para nós, nós vamos ter medo, isso é fato. Quando o Senhor começa a se revelar para nós, a gente começa a ficar apavorado, porque naquele momento, quando começam as coisas a acontecerem, o que é que acontece? Aqueles homens chegam para Pedro e dizem assim: você fala como eles. Ele diz: eu não. O galo canta. Você se parece com ele. Eu não. O galo canta. Mas você se comporta igual eles. Eu não. O galo canta pela terceira vez. Quem de fato anda com Jesus, se parece com Ele, se comporta como Ele, e fala como Ele, e não tem como negar. Pedro andou durante 3 anos e meio, então ele se comportava como Jesus, ele falava como ele era igual a Ele. Mas é porque Pedro ainda não tinha colocado o coração dele diante do Senhor. Naquele momento ele está se apresentando no Senhor naquilo que Ele é, na natureza dEle. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor e fazer as coisas para o Senhor na nossa natureza. E não na natureza que é o Senhor, não na natureza de Deus, queridos. Por isso nós vamos passar por determinados momentos na nossa vida, aonde nós vamos esquecer o que nós prometemos, aonde nós vamos esquecer as promessas que nós ouvimos, aonde nós vamos esquecer de momentos de intimidade com o Senhor. Queridos, quantas coisas nós vivemos, quantas coisas, pastor Charles, você viveu com o Senhor, quantos momentos ali que a presença do Senhor te pegou de uma forma sobrenatural. Eu me lembro de uma coisa que você falou uma vez, de uma experiência que você teve, dentro de uma sala com pastores do Canadá, que foi algo impressionante, que você saiu de lá e não sabia onde estava, foi ou não foi? Foi algo surreal, não foi? Quantas coisas você não disse naquele momento para o Senhor? Quantas coisas eu não prometi para o Senhor quando eu estava rolando no chão, vivendo coisas surreais com o Senhor.
quando eu estava me derretendo na presença do Senhor ali, eu disse: Senhor, pode acabar o mundo, mas eu não vou te deixar. Mas aí vem os dias maus. E parece que a gente não se lembra desses momentos. Agora, esses momentos não existiram? Existiram. Esses momentos deixaram de ter o valor e as coisas que ele teve? Não. É porque naquele momento nós estávamos apresentando ao Senhor aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Talvez porque ainda nós não conhecemos de fato o coração de Deus. Porque se nós conhecermos de fato o coração de Deus, nos dias difíceis e nos momentos difíceis, nós não vamos negar Ele. Nós não vamos deixar de amar e de servi-lo. Nós não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Nós não vamos parar, queridos. Eu não posso parar. Olha para o Senhor Jesus agora e diz para Ele: o que você não pode fazer? Nesse dia, quando o Senhor estava falando tudo isso comigo, eu estava pensando em mim. Algumas coisas tristes e alguns momentos difíceis. E eu dizendo para mim: Senhor, eu vou parar. Aí o Senhor começou a dizer todas essas coisas. E aí o Senhor disse assim: você não pode parar. E eu olhei para o céu e disse assim: eu não vou parar. Eu preciso curar as minhas raízes. Eu preciso curar aquele tempo lá que eu ia na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Abra aí Apocalipse não, Atos 2:42. Nós precisamos curar as nossas raízes. Pode pôr o 43, que eu acho que é o 43. Não, pode ser do 42, vamos ler tudo, vai melhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente, e perseveravam unanimemente, e perseverando unanimemente, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com pureza de coração. Fala para o irmão que está do teu lado assim: cura as tuas raízes. Estenda a sua mão ressequida para o Senhor. Quando Ele te perguntar, estenda a sua mão, não estenda boa não, estenda aquilo que precisa ser feito, querido. Apresente diante do Senhor aquilo que precisa ser curado. Para que nos dias maus,
você se lembre dos momentos de glória que você viveu e que você disse ao Senhor. Porque Pedro disse: eu vou morrer no seu lugar. Mas quando chegaram e disseram: você parece com ele, ele falou: opa, eu não. Estou fora. Passar por isso que o senhor está passando? Não. Mas aí lá em Atos, no capítulo 3, os homens vêm do Sinédrio pegar Pedro para matar ele de novo. A postura de Pedro é diferente. Porque Pedro já tinha um outro encontro com o Senhor. Pedro já tinha encontrado com Jesus ressurreto. Quando Pedro falou aquilo, Jesus ainda era só a carne. Mas aí o Jesus vai para a cruz e ele morre, e ele ressuscita, e ele tem um encontro com Jesus. Aí os mesmos homens que falaram para ele que ele negou, agora disseram para ele: você é daquele homem que morreu? Ele disse: sim, sou. E sabe o que eu quero dizer para você? Ele é a pedra angular. Ele é o que de fato tinha que vir e veio, e ele morreu e ressuscitou. E quer que eu fale uma coisa? E tem mais. Podem me matar, podem me esquartejar, mas cada pedaço da minha carne vai dizer que Ele é o Senhor. Agora é diferente, queridos. Agora Pedro teve um encontro com Jesus depois da ressurreição. Quando ele prometeu era Jesus carne. Agora ele teve um encontro com Jesus Espírito. E as coisas eram diferentes. O Senhor está nos preparando. O Senhor está nos separando, queridos. Ontem eu ouvi uma palavra, um pedaço da palavra, mas teve algo que veio assim, aquela palavra que vem profeticamente em sua direção. Sabe, pastor Charles, aquela palavra que alguém está pregando e ela vem profeticamente em sua direção, sabe, irmão? O pastor Charles está entendendo o que eu estou dizendo, porque eu conversei com ele essa semana. Tive um momento ali conversando com ele. Mas a palavra profeticamente, onde que veio em minha direção, foi a seguinte: o Senhor não está olhando para a quantidade de pessoas que tem na igreja. O Senhor está olhando para as pessoas que têm pão na mão para oferecer para as multidões. Porque é o pão que alimenta as pessoas, querido. É o pão que mata a fome das pessoas. E naquele momento o Senhor falou no meu coração e disse assim: olha lá para fora, quanta gente com fome. E você tem pão na sua mão. E você não está dando pão para aquela multidão. Você está querendo que aquela multidão entre aqui. Mas você não está querendo levar o pão para aquela multidão que está com fome. Às vezes nós estamos, como meu pai sempre dizia isso. Isso era uma das pérolas do meu pai. Ele sempre dizia assim: você só está querendo que tudo venha na sua mão, né? Vem na tua mão e fazer que é bom nada. Às vezes a gente só quer que venha, mas está na hora de fazer alguma coisa. Coloque-se de pé no nome de Jesus, queridos. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos.
Aproveite esse momento. Aproveite esse momento com o Senhor, querido. Aproveite esse momento que você vai cear, que você vai comer o pão. Que o pão está sendo entregue nas tuas mãos. Esse é o momento de nós nos posicionarmos no Senhor. Esse é o momento do Senhor curar as nossas raízes. Esse é o momento de nós estendermos a nossa mão ressequida ao Senhor para que seja curado, queridos. Se coloque diante dEle. Apresenta ao Senhor. Quando o Senhor começou a dizer para mim estas coisas, eu chorei diante dEle, disse: Senhor, perdão por valorizar as minhas coisas mais do que as tuas coisas. Me perdoa por fazer as minhas coisas muito maior do que as suas coisas. Me perdoa, Senhor, por me esforçar para fazer aquilo que talvez eu goste mais do que as tuas coisas. Mas nos momentos difíceis, é as tuas coisas que falarão maior e mais do que as minhas coisas. Então, se eu me esforço para fazer algo para mim, eu vou me esforçar para fazer para o Senhor muito mais. Os momentos difíceis não são maiores do que Deus. Tira, Senhor, a nossa tristeza. Tira a nossa angústia. Nos prepara, Senhor, para esses dias. Nos prepara para este encontro com a Tua presença. Nos prepare, Senhor. Cura-nos. Cura-nos, Deus. Cura-nos, ó Senhor. Cura-nos. Cura-nos, ó Senhor. Cura-nos. Peça para que o Senhor cure as tuas raízes. Peça para que o Senhor cure as suas mãos. Tu és, e tudo que fizestes por mim, que amor. Seja curado nesta noite, queridos. Sejam curados, tanto na carne quanto no espírito também. Este é o momento de ser curado, querido. Este é o momento de ser curado. Este é o momento de ser curado. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me entregar outra vez. Quero me derramar. Glória a Deus. Outra vez, encontra-me aqui. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão.
E ele deu graças. Ele abençoou o pão. Ele disse: Pai, aqui está esse pão, a qual nós abençoamos. E que nesse momento, Senhor, se torna um pão abençoado. E depois de abençoar o pão, então ele partiu o pão. E partindo o pão, ele disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E naquele momento, todos pegaram um pedaço de pão. E em comunhão, eles comeram. Porque o Senhor disse: fazer isto em minha memória. Para que todas as vezes que nós fizermos isso, possamos nos lembrar dos momentos de cruz, queridos. Não tenha a cruz apenas como algo que aconteceu, mas tenha a cruz como um estilo de vida, queridos. Pode se assentar, pegue o pão, pode servir. Não comam ainda, pegue ele. Outra vez quero me entregar. Outra vez quero me derramar. Semelhantemente, depois de cear, então ele tomou o cálice na mão, deu graças também, dizendo: Pai, aqui está o cálice. Este é o vinho que simboliza o sangue que será derramado na cruz. Eu imagino os discípulos naquele momento participando daquela ceia, Jesus falando isso, sem ter acontecido. Talvez um olhando para o outro e dizendo: o que é que ele está falando? Do que é que ele está dizendo? Eles ainda não sabiam que a cruz iria produzir, queridos. Mas depois de orar, o Senhor Jesus levanta o cálice e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Pegue o cálice, mas também ainda não beba. Hoje nós iremos participar todos juntos, em comunhão. Só cuidado na hora de abrir o cálicezinho aí. Abra com cuidado. A gente está ficando chique, né? A Ana, quando estava preparando isso hoje de manhã, ela disse assim: mas essa tampinha é tão difícil de colocar. Eu falei: isso é porque é só 20. Imagina se a igreja tivesse 200. Coloque-se de pé, queridos, todos. Erga o seu pão e o seu cálice.
comigo assim: Jesus, aqui está o pão que simboliza o teu corpo. Aqui está o cálice que simboliza o teu sangue. Deus, nesse momento, eu creio que algo novo irá acontecer na minha vida, que desse dia em diante eu serei curado. As minhas raízes serão curadas e a mão ressequida também será curada. Amém. Pode participar todos. Comam e bebam. Era bom um pãozinho com uma manteiguinha, né? O copinho vocês podem levar, viu? De lembrança. Pode levar. Não vai ser reaproveitado. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar vocês aqui para frente nesse momento. Para nós nos unirmos aqui em oração. Pode vir todos aqui para frente, aqui, ficam próximos aqui. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Estejam aqui, ó. Pode ficar perto do irmão, nós já passamos a Covid, agora pode ficar um perto do outro. Não precisa manter o distanciamento, não. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que cada dia mais nós precisamos estar unidos. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vai ter dias que nós iremos precisar de alguém, como essa semana mesmo. Eu liguei para o pastor Charles e falei: pastor Charles, antes a gente tomava um cafezinho, agora a gente está tomando um suquinho. Porque agora nós descobrimos que o suco está ficando mais barato. A gente pede um e ganha dois. Paga um, ganha dois, né? Até às 11h30. E aí nós estivemos conversando ali. E aí a gente pode falar das nossas dores. Porque o fato é que talvez nós entendemos que durante a pandemia era para nós nos distanciarmos das pessoas. E parece que isso ficou dentro de nós. Às vezes dentro da nossa própria casa a gente se distancia um do outro. Às vezes nós estamos no mesmo quarto, mas distante um do outro. Às vezes estamos na mesma sala, mas um distante do outro. Às vezes um olhando a televisão, o outro olhando o celular. Não grita agora não, minha esposa já vai gritar: fala Deus. Mas é algo real, queridos. Satanás está enganando o povo de Deus, a igreja do Senhor. Nós estamos sendo enganados e nós não estamos percebendo.
Estamos querendo buscar fortalecimento na internet, ouvindo seguidores, segue qualquer coisa aí que eles estão falando. Mas às vezes não queremos ter comunhão com o nosso irmão, de chegar e pedir e falar: olha, pastor, ora por mim, eu estou precisando. Eu estou dizendo que eu conversei com o pastor Charles, não precisou falar nada, ele não abriu a boca, ele só me escutou. Mas quando eu terminei, eu disse para ele assim: já estou bem. Eu já estava pensando diferente do que eu estava pensando a hora que eu cheguei. Então, queridos, o que nós precisamos é isso como igreja, queridos. Sozinho ninguém vence batalha, não. Sozinho você não vai vencer. Às vezes você tem um parceiro tão bom do seu lado de oração e você nem sabe, fica lá lutando sozinho. Por isso que eu creio que o Senhor está curando hoje as nossas raízes. Nós estamos lembrando do tempo que nós éramos crentes de verdade, queridos. Que nós orávamos, que nós buscávamos, que nós clamávamos ao Senhor, que nós acreditávamos de fato na palavra do Senhor. Que nós não tínhamos aquilo de que hoje eu não vou. A gente até não gostava, eu também era assim, não se preocupa não, eu estou falando aqui para vocês, mas fica tranquilo, não sou diferente não. Tinha dia que o pastor marcava umas coisas, eu falava: mas pastor, mas o senhor tem que marcar, eu já tinha compromisso. Esse pastor é folgado, parece que ele não tem compromisso, só a gente que tem, ele fica marcando as coisas. Mas a gente ia. E quantas vezes nós não fomos abençoados, queridos? E hoje, nós estamos nos distanciando. Por isso eu creio que o Senhor está curando as nossas raízes. Para a gente voltar ao primeiro amor, queridos. Voltar a viver aquilo que nós vivemos com o Senhor. Cadê os momentos de glória que nós vivemos com o Senhor? Cadê os dias que o Senhor nos visitou e que nós choramos no nosso quarto incansavelmente, que nós rolamos na presença do Senhor, e que hoje a gente diz assim: ah não, importante é fechar os olhos, ouvir uma canção e a presença do Senhor chegar. Nós somos crentes raízes, queridos, há pão na nossa mão, precisamos alimentar esse povo, queridos. Pai, em nome de Jesus, traga-nos a cura, Senhor. Traga-nos a cura da nossa alma. Traga a cura da nossa alma, Senhor. Traga, Senhor, a cura da nossa alma, Senhor. Não deixa mais a nossa alma angustiada, nos trazendo feridas, amarguras. Estamos distanciando do Senhor e não estamos vendo. Estamos nos distanciando de nós mesmos e nós não estamos enxergando isso. Já não temos mais alegria, já não temos mais prazeres em tantas coisas que nós tínhamos. Meu Deus, tenha compaixão e misericórdia de nós. Cura, Senhor, esta raiz que está enraizada na amargura, na tristeza, na angústia.
palavras que ouvimos que nos feriu, momentos que vivemos, Senhor, que nos entristeceu. Mas agora, Pai, eu te peço, Senhor, que do céu o Senhor estenda a sua mão e nos abençoa, Senhor, e que nós possamos nos expor diante do Senhor, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas mazelas, Senhor. Às vezes, queridos, estamos com um semblante tão triste, mesmo não tendo tristeza naquele momento, mas é que nós estamos carregando dias amargos dentro de nós, que nós nem percebemos o quanto nós estamos carregando marcas de tristeza. Por isso deixa o Senhor curar, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor curar as palavras, deixa o Senhor curar, deixa o Senhor te curar, queridos. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração, no teu espírito. Fica tranquilo, porque Deus está trabalhando. Eu sei que Ele está, porque Ele já começou a trabalhar na minha vida. Ele já começou a trabalhar na minha família. Eu sei que o Senhor está curando dias amargos do nosso passado, da nossa vida. O Senhor está curando, queridos. Permita que Ele te cure. Permita que Ele te cure. Permita que Ele cure a tua alma. Permita que Ele cure o teu espírito. Permita que Ele cure a tua casa. Permita, porque é só sendo curado que você pode entrar na presença dEle, que você vai entrar na Nova Jerusalém. Ninguém entrará na presença dEle com dores e feridas, queridos. Nós não entraremos. Não adianta querer entrar escondendo uma mão ressequida. Não adianta querer só chacoalhar a árvore para que as folhas caem, para mostrar que parece que nada está acontecendo, que tudo está bem quando não está. Pare de mostrar que tudo está bem quando não está. Deixa Ele te curar, curar a tua alma, curar as tuas raízes, para que você volte a florescer. Nós precisamos florescer de novo. Nós precisamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Precisamos, queridos. Precisamos produzir frutos. Precisamos produzir frutos para que as pessoas se alimentem desses frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado agora. 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 No corpo, na alma e no espírito, seja curado agora. No corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo
seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz, no nome de Jesus. Estará